gente linda, eu amo vocês. Sejam bem-vindas e bem-vindos e bem-vindos, aliás, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais Minutos de Prosa. Olha, gente, aprender coisas novas, na verdade não, reaprender, porque eu comecei com Libras em 2015. E é extremamente importante que nós façamos esse movimento de trazer Libras para tudo que nós fazemos. É um processo novo, é uma língua nova que eu tenho que aprender e treinar e reaprender, porque as coisas mudaram, mas é uma maravilha. E por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje nós vamos falar sobre planejamento. Bom, eu sou Ana Minuto, sou apresentadora do Minutos de Prosa. É uma alegria estar com vocês em mais um episódio. E nós passamos todas as segundas-feiras ao meio-dia nos YouTubes da vida, em todas as plataformas. Aprendi isso com uma amiga. Gente linda, bom, nós vamos falar sobre planejamento. E o que é planejamento? São caminhos que você organiza. Não, foi péssimo isso. Vamos melhorar. E o que é planejamento? É quando você define um objetivo. Para que você consiga planejar, você precisa ter um objetivo. Então, você precisa saber onde você quer chegar e você precisa saber onde você está hoje. Por exemplo, vou contar um pouco desse podcast. Tão lindo. Olha, gente, eu tô muito empolgada hoje. Olha essa cor como ficou em mim. Fantástica. E esse brinco? Esse brinco eu ganhei da minha comadre. Vocês viram como eu ganho coisas, né? É isso. A vida é sobre ganhar também. Falando sobre esse podcast. Eu sou uma pessoa que normalmente observo. Eu observo as pessoas, eu observo o que está acontecendo nas redes, eu observo do que as pessoas estão falando. E há algum tempo atrás, eu perdi 2 trabalhos. Perdi não, eles me trouxeram até aqui. 2 trabalhos onde as pessoas perguntavam para mim, e o seu podcast? A gente quer fazer um anúncio do seu podcast. Mas eu não tinha podcast. Eu gravei centenas de podcasts, mas não tinha o meu. Então foi a primeira informação que veio, você precisa ter um podcast. Tá bom, deixei passar e comecei a pesquisar quem poderia pesquisar sem pesquisar, né? Pesquisar assim no observatório mesmo, olhando pessoas, quem poderia me ajudar neste processo. A partir daí, eu tinha um objetivo, que era o objetivo ter um podcast. E quando você sabe aonde você quer chegar, para você planejar, se torna muito mais fácil. Porque aí você já tem um objetivo, você vai precisar planejar esse caminho. Comecei a pesquisar, a olhar, comecei a pedir preço, né, para outras empresas de podcast. Fui vendo, fui olhando e um dia eu fui no Genoma. Genoma? O que é mesmo? Gemona. Fui no Gemona e aí conheci mais próximo o trabalho da Evelyn. Perguntei. Olhei e falei, esta garotinha que vai me ajudar. E a partir daí, começamos um trabalho de entender o que eu queria, como eu queria, o que eu estava buscando, por que eu queria. Mesmo que ela não saiba que eu fiz toda essa lição de casa, eu fiz essa lição de casa. E a partir daí nós começamos a planejar esse podcast. Pensar em onde, por quê, qual que era o nome, quem ia fazer o quê, por que ia fazer, qual era o custo. Lembrando que temos que parar com essa mania de querer tudo de graça. As pessoas estudaram para entregar o que elas entregam, elas precisam ser pagas. E de preferência, bem pagas, principalmente pessoas pretas. E nós começamos um planejamento sobre este podcast. E foi muito rápido e simples. Decidi há 10, 12 dias atrás, não sei quando você vai assistir, mas é sobre isso. Há 12 dias atrás e hoje nós já estamos gravando. Porque eu sabia o que eu queria. Encontrei a profissional que podia me auxiliar neste processo, não só criativo, mas também de ter parceiros para que isso acontecesse. E aí surgiu o Cacau, que também tinha um caminho e nos trouxe até aqui. Nós estamos gravando aqui, neste lugar, que é um de nossos parceiros. Um desses parceiros, uma dessas parceiras é Cacau.
para os mais íntimos. E a partir daí a gente começou a desenhar e aí trouxemos também Dorinha para os mais íntimos, que também nos ajuda na tradução em Libras. É isso, amo vocês. Então, é importante a gente entender que o planejamento faz parte do processo. Tem o nosso companheiro que é da técnica, sensacional, mas eu sempre erro o nome dele. Sabe por quê? Porque eu esqueço. Por gentileza, alguém pode me lembrar, né? James. James é lindo, viu, gente? James é lindo. E aí é isso, gente. Aqui estamos fazendo esse podcast acontecer. E foi através do planejamento. O planejamento é imprescindível para que você consiga alcançar o seu objetivo, não de forma mais rápida, mas de forma estruturada. O planejamento te ajuda a errar menos. O planejamento te ajuda a mitigar os riscos, que são coisas que nós não fazemos, nós não queremos falar de dor. Então a gente não mitiga, a gente não olha qual é o problema que a gente tem, qual é o problema que a gente pode ter. E os riscos fazem parte da vida. O planejamento também faz com que a gente olhe para esses riscos. E aonde eu aprendi a planejar? Na área de tecnologia. Eu era gestora de projetos, fazia implantação de call center. Call center é um caos. Porque a gente tem questão de técnica, a gente tem questão de telefonia, a gente tem questão de tecnologia, temos questão de treinamento, temos questão de pessoas, temos objetivos de resultados que o cliente tem, que a gente tem que alcançar. Então, a melhor coisa que aconteceu para mim na vida, e digo para vocês, só sou quem eu sou hoje porque eu passei pela área de tecnologia. Tem uns desafios na área de tecnologia? Tem. Porque nós, da área de tecnologia, primeiro nos sentimos os mais maravilhosos do mundo, né? Não é à toa que eu escolhi essa área. Esse é um ponto. O segundo ponto é que nós temos um mindset fixo, nós temos muitos desafios, porque nós, quando colocamos uma coisa na cabeça, não tem quem tire. E aí pode ser que a gente esteja errado, né? Então, também a gente tem esse processo de aprendizado. Fora isso, a área de tecnologia em relação ao planejamento me trouxe a questão dos resultados, né? De definir metas, vivenciar essas metas, acompanhar essas metas, monitorar essas metas. Trouxe também para mim a visão de que tudo tem que ter um resultado, não interessa que resultado é esse. Então não é só um podcast. Eu não fiz só um podcast porque eu sou legal, sou lindinha e adoro investir dinheiro e gastar dinheiro. Não, eu fiz esse podcast para fazer dinheiro. Eu fiz esse podcast para atingir o maior número de pessoas. Eu fiz esse podcast para trazer para as pessoas insights para que elas entendam que elas podem fazer e ser mais do que disseram que elas podiam. Eu fiz esse podcast para desopilar também os meus estresses, porque eu adoro falar. Embora eu não goste de gente, embora eu não goste de falar. Essa é a mentira que eu conto para mim de vez em quando eu tô cheia. Então, eu tenho motivos muito escurecidos para mim. E são esses motivos que me trouxeram até aqui. Então, você planejar e conquistar algo, você precisa ter um motivo. Que motivo é esse? Por que você quer alcançar esse objetivo? Como você quer alcançar esse objetivo? Então, eu trouxe para vocês alguns... como é que eu posso dizer? Alguns itens que são extremamente importantes para um planejamento acontecer de fato. Primeiro, você precisa saber o que você quer. Muitos de nós não conseguimos as coisas, não é porque nós não somos bons. E eu digo para vocês, gente, que nesse mundo tem gente muito, muito melhor que eu. E isso é fantástico. Só que eu tenho duas coisas que são importantes: iniciativa e acabativa. Eu inicio um negócio e eu vou finalizar. E faço o que tem que ser feito para finalizar, para alcançar esse objetivo. Então, o primeiro objetivo, você precisa entender qual que é esse objetivo. Depois disso é o motivo. Por que eu estou fazendo isso? O que motiva eu fazer isso? O seu amor, a sua alegria, a sua parte positiva tem que ser maior do que a negativa, porque senão você vai acabar não fazendo. Porque aqui, para poder gravar esse podcast, eu investi mais ou menos uns 2 ou 3 dias, porque não é só vir aqui, tem uma questão energética, emocional, que eu também tenho que treinar. Eu deixei de fazer dinheiro nesses 3 dias, mas eu sei que o que eu estou fazendo hoje vai me gerar muito mais. Né? Um outro ponto monitore, crie metas, né? Que metas? O que você quer alcançar com isso? E para mim, sempre, a minha equipe já sabe, eu trabalho com números. Não me conte histórias. Tá? Quantos a gente vai trazer de pessoas em uma semana, em um mês? Tudo isso faz parte do planejamento.
Consegui alcançar, não consegui alcançar, o que eu vou fazer para alcançar o que eu estou buscando? Não alcancei, com quem que eu vou conversar para alcançar? Para alcançar esse objetivo, com quais aliados eu preciso contar? Você não vai dar conta sozinha. Não adianta só, ai, que linda, maravilhosa, quero um podcast. Tem dinheiro para pagar esse podcast? Não. Eu tive que conhecer sobre podcast antes. Eu visitei vários lugares. Eu falei com várias pessoas. Eu assisti, male alguns, para eu poder saber mais ou menos o que eu queria. Tem um monte de gente que tem, hoje, graças a Já, tradutor em Libras. Mas para mim não é suficiente. Eu quero traduzir, eu também quero falar em Libras, por que não? Então, o que é suficiente para você? Para mim, nada é suficiente. Eu tenho esse desafio. E aí, uma outra coisa que ajuda nessa questão de planejamento e de sonhos e de conquistar coisas é o quanto você é, deixa eu lembrar a palavra, ambicioso ou ambiciosa. A sua ambição vai levar você para onde você quer. Sem ambição, você só vai fazer e receber o que dizem para você que você tem que receber. Ah, porque a ambição é ruim, a ambição é pecado, a ambição... Tá pobre, né? Porque você não vê rico falando que a ambição é ruim. Você não vê rico falando que dinheiro é ruim. Você não vê rico falando, vamos dividir. Porque os outros vivem assim. Até para casar, eles casam com pessoas que tenham igual ou mais que eles. E nós vamos nessa, vamos dividir. Sem ambição. A casinha que eu tenho tá bom. O carrinho que eu tenho tá bom. Não, tá bom. Você pode ter mais, você pode fazer mais. Ai, Ana, tem as questões estruturais. Gente, e aí? Não vamos ser hipócritas e não vamos achar que a vida é linda para todo mundo e que todo mundo vai alcançar. Não é uma realidade. Cada um tem uma realidade, cada um tem uma... Mas você, que tem a oportunidade, que teve um caminho que te ajudou, faça acontecer. Eu, no meu caso, por que a Ana Minutos está aqui hoje? Porque quando eu resolvi fazer faculdade, a minha mãe se encheu de dívida, mas não disse para mim, ajuda em casa. Ou você vai ter que trabalhar, ou você vai ter que dar dinheiro em casa para poder ajudar em casa. Porque se eu tivesse que ajudar, eu não teria feito faculdade. Eu demorei 10 anos para pagar minha faculdade. 10 anos. Porque teve um bando de coisa, um bando de problema que eu tive que passar para poder alcançar o que eu busquei. Que é muito pouco perto do que eu teria se eu fosse uma pessoa branca, tá? Eu sei muito bem disso. E também, Ana, mas tem racismo estrutural. A gente tem tudo isso, eu sei. Eu sou mulher preta, retinta, que dizem que eu sou a base da pirâmide. Eu tenho uma consciência social muito grande. Eu sei que eu tive facilidades, diferente de brancos que têm privilégios, eu tive facilidades que me ajudaram a chegar até aqui. Primeiro, uma família minimamente estruturada emocionalmente, que não está relacionado com pai, com mãe, com vó, com papagaio, nada disso. Está relacionado a valores, crenças que imputam em você para você poder avançar. Segundo, para minha família, o estudo era um valor. Não se iluda de que você vai alcançar algum objetivo sem estudar. Seja a escola formal, ou seja em grupo, em aprendizado livre, seja você aprendendo sozinho na sua casa. Porque a maioria das pessoas pretas são autodidatas, sim. Uma outra coisa é que a minha família trouxe para mim conhecimento cultural de várias coisas. E uma das coisas que para mim fez mais sentido e faz até hoje, me trouxe um capital social. O que é capital social? É aquela porta que você pode bater quando você precisar de algo. O que é capital social? É aquela pessoa que vai indicar seu nome numa mesa cheia de oportunidades. O que é capital social? É aquela pessoa que vai te dar uma mentoria, te falar alguma coisa que vai te impulsionar para frente. Ou aquela pessoa que vai te dizer a verdade quando você não quer. Isso é capital social. E por que a branquitude consegue ir para o próximo nível? Porque ela tem esse capital social. E a minha pergunta é, você está criando esse capital social? Você entende que você precisa fazer network? Você entende que planejar, muitas vezes você não vai saber, mas se você tiver aquela coleguinha que você puder perguntar para ela, ela pode te levar para o próximo nível?
Então, é sobre isso o planejamento. E uma outra coisa muito importante, para com essa história de que eu cheguei sozinho, sozinha. Muitas pessoas deixaram de fazer para que você pudesse fazer. Muitas pessoas te indicaram, te deram aquele empurrãozinho para que você pudesse se manter empregada. No meu caso, uma pessoa que eu nunca vou esquecer é o Paulo Wagner. Aquele homem sofria por causa de mim, viu? Porque, olha, eu aprontava cada... Eu era o terror das empresas que eu passava. Mas ele sabia do meu potencial, ele acreditava naquele potencial e ele sempre me segurava. Sempre me dava aumento quando ele percebia que era possível e que eu ia mais pra frente. Sabe por quê? Porque ele era casado com uma mulher negra. E ele sabia muito bem, minimamente, o que aquela mulher negra, parceira dele, passava todos os dias. Então, é importante a gente entender, e eu digo para vocês, não cheguei aqui só. Não cheguei aqui porque eu sou linda, embora eu seja linda. Eu cheguei aqui porque eu tive pessoas que, além de tudo que eu fazia, haviam pessoas que acreditavam em mim, que diziam que era possível, que me ajudavam, que falavam meu nome numa roda cheia de oportunidades. E a pergunta que eu deixo para você deste nosso encontro potente é: quem vai falar seu nome numa mesa cheia de oportunidades? Que é sobre isso. Às vezes você não sabe nada, você não sabe nem seu nome, mas tem aquela pessoa que fala: ah, não, ela sabe sim, vai lá, ela dá conta. Ok? Compreendeu? Tá escurecido para você? Conseguimos enegrecer a sua mente? E é sobre isso. Desejo para você tudo de lindo, muita prosperidade, abundância, grana, saúde, amor. O que você estiver precisando neste momento. Nos encontramos no próximo Minutos de Prosa ao meio-dia. Lembrando que é toda segunda-feira. Estamos em todas as plataformas. E é isso, gente. Tchau. Kisses.